1347 e 1351, a peste negra devastou a Europa. A doença causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida por pulgas e ratos infectados resultou na morte estimada de 75 a 200 milhões de pessoas. Os sintomas incluindo febre alta, inchaço dos gânglios linfáticos, manchas na pele e hemorragias internas surgiam subitamente e muitas vezes levavam à morte em poucos dias. Os médicos da época mostravam-se impotentes diante da doença e as medidas de quarentena revelavam-se ineficazes. O pânico generalizado resultou em programas contra minorias e provocou uma profunda desintegração social. O século XX foi marcado pela atrocidade da Primeira Guerra Mundial. Trincheiras foram escavadas por toda a Europa Ocidental, servindo de morada para soldados que viviam sob condições insalubres. Lama, água estagnada e ratos eram a constante e doenças tornavam-se frequentes. Armas como metralhadoras e gás mostarda introduziram uma nova dimensão de horror à guerra. A metralhadora tornou o avanço quase impossível, sem consideráveis baixas, enquanto o gás mostarda afetava gravemente os pulmões e a pele, levando à morte de forma lenta. O Holocausto é uma das maiores tragédias humanas do século XX. Sob o regime nazista, cerca de 6 milhões de judeus, bem como ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, comunistas, entre outros, foram exterminados nos campos de concentração e extermínio como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Os prisioneiros enfrentavam condições desumanas. Famílias eram separadas e aqueles considerados inaptos para o trabalho eram sumariamente mortos em câmaras de gás. Os corpos eram posteriormente queimados em crematórios ou utilizados para experimentos médicos. Esses prisioneiros lidavam com trabalho forçado, escassez de alimentação, insalubridade e constantes abusos. Experimentos médicos liderados por figuras como Yosef Mengele submetiam indivíduos, incluindo crianças, a procedimentos cruéis e muitas vezes letais, sem qualquer tipo de consentimento. Muitos foram espancados, torturados ou executados por qualquer forma de resistência ou desobediência às ordens. Talvez ao refletir sobre esses eventos históricos, você compreenda o que Blaise Pascal quis expressar com: quando investigamos a natureza humana, encontramos apenas escuridão. E ponderando sobre o sofrimento das vítimas, é possível imaginar um judeu sob o regime nazista proferindo a frase de Sêneca: se a vida fosse agradável, a morte não seria a última esperança. Imagine um mundo onde ninguém passa fome ou enfrenta necessidade, porque todos se protegem e se cuidam, onde a riqueza não é um privilégio de poucos, mas um direito ao alcance de todos. Nesse mundo, pessoas coexistem em paz, sem lutas por territórios ou poder. Aqui, o que somos e como contribuímos é mais valioso do que o que possuímos. Não há regras que nos dividem, mas uma força invisível de conexão e entendimento que nos une. Religiões e crenças, em vez de serem motivos de discórdia, são apenas diferentes caminhos que levam ao mesmo destino, a compreensão e o amor humano. Cada tradição é respeitada e vista como um tesouro valioso na jornada da humanidade. A Terra, com seus mares e céus, não pertencem a indivíduos, mas a todos. São heranças coletivas que devem ser compartilhadas e preservadas por todos, valorizando cada pedaço como um bem precioso. Você pode achar que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que em breve você se junte a nós e juntos transformemos o mundo em um lugar verdadeiramente unido. Esse mundo ideal foi apresentado por John Lennon na canção Imagine. Embora a canção não seja socialista, muitos a consideram como um hino socialista. A canção é uma aspiração pela paz mundial e a harmonia entre os seres humanos. Aparentemente, o ideal socialista é benéfico e transformador, mas por que nenhum país no mundo deu certo com o socialismo? Será que realmente nenhum país socialista deu certo? E principalmente, como seria o mundo se todas as pessoas fossem socialistas? O socialismo, em suas diversas formas e manifestações, tem sido uma presença contínua e influente na história global por séculos. Sua gênese pode ser rastreada até as raízes profundas do início do Renascimento, um período em que a Europa estava repleta de novas ideias e perspectivas. Enquanto artistas e cientistas voltavam sua atenção para o conhecimento e a inovação, o pensador Thomas More compôs sua obra-prima Utopia. Nela, ele imaginou uma sociedade
sociedade fundamentada na posse comum de bens, uma antítese às crescentes desigualdades que marcavam a Inglaterra daquele tempo, um país despedaçado por desemprego e despejos. Avançando para o final do século XVIII, a França estava no centro das atenções. A Revolução Francesa, embora frequentemente associada à queda da monarquia, estava profundamente enraizada em ideais mais amplos. Liberté, égalité, fraternité tornou-se mais do que apenas um slogan. Era o grito de guerra das massas, personificado pelos sans-culottes. Esses trabalhadores radicais aspiravam a uma república que refletisse suas aspirações e priorizasse os menos privilegiados. No século XIX, a paisagem europeia mudou novamente com o advento da Revolução Industrial. Com a industrialização, vieram novas riquezas, mas também novas disparidades. Robert Owen, não apenas um observador, mas um industrial engajado, fundou a New Lanark. Nessa comunidade escocesa, ele buscou uma fusão entre lucro e justiça social, uma resposta direta ao capitalismo sem restrições que via ao seu redor. No entanto, as cidades em expansão da Europa, especialmente Paris e Londres, transformaram-se em caldeirões de descontentamento. A exploração no novo ambiente fabril, juntamente com a vida nos insalubres bairros operários, pavimentou o caminho para movimentos como a Comuna de Paris. Essa revolta visava estabelecer uma ordem socialista na França. No meio deste turbilhão, em 1888, Marx e Engels introduziram o Manifesto Comunista, um texto que tornaria fundamental para socialistas e revolucionários ao redor do mundo. A virada do século XX presenciou um fervoroso aumento na atividade e organização socialista. A primeira internacional foi fundada, a Comuna de Paris irrompeu e dividiu-se, e a segunda internacional surgiu. Durante esse período, Espanha e Reino Unido também fizeram avanços significativos no movimento socialista. À medida que o século XX avançava, o socialismo encontrou novas terras e enfrentou novos desafios. A China, sob Mao Zedong, se reinventou. A União Soviética, após a morte de Stalin, entrou em uma fase de desestalinização. Cuba, com Fidel Castro, emergiu como um novo bastião do socialismo. A década de 1960 testemunhou um renascimento global do socialismo, desde movimentos de libertação na África e Ásia até protestos em massa na Europa e nas Américas. A China, sob Deng Xiaoping, iniciou uma era de reforma e abertura em 1978, equilibrando socialismo com elementos de mercado. E a Europa assistiu ao nascimento do Solidariedade na Polônia, um movimento que finalmente culminaria no colapso da União Soviética. No limitar do século XXI, o socialismo encontrou uma nova voz na Venezuela através da Revolução Bolivariana de Hugo Chávez. O socialismo, ao longo da história, tem buscado combater desigualdades socioeconômicas, opressão de classes e injustiças inerentes a sistemas baseados na acumulação privada de riquezas. Desde suas origens utópicas no Renascimento até sua manifestação em estados modernos, o movimento tem sido uma resposta à exploração do trabalhador na Revolução Industrial, às disparidades de riqueza exacerbadas pelo capitalismo e à falta de representação política para os menos privilegiados. Em diferentes contextos, como na Revolução Russa ou na Revolução Bolivariana da Venezuela, o socialismo desafiou o status quo, buscando uma redistribuição de poder e riqueza para criar sociedades mais igualitárias. Quando observamos o impacto dos socialismos em diversos lugares, o cenário não é animador. Vejamos alguns exemplos. A Inglaterra, a França, a Espanha e a Escócia, mesmo com presença de movimentos socialistas em diferentes momentos, optaram por seguir o capitalismo. Atualmente, esses países são referências econômicas no mundo. Já a Rússia e a União Soviética, que experimentaram o socialismo intensamente, viram o resultado na queda da União Soviética em 1991. Na Alemanha, a parte oriental sofria com a pobreza sob o socialismo, enquanto a parte ocidental, seguindo o capitalismo, crescia e prosperava. Quando o país se unificou, o modelo capitalista foi o adotado. Cuba, que antes atraía turistas de todos os cantos, hoje enfrenta a pobreza e a falta de liberdades sob o regime socialista. A Polônia passou anos sob o socialismo e
enfrentou muitos desafios. No entanto, ao se distanciar desse sistema, o país começou a crescer e melhorar sua economia. A Venezuela, que já foi uma potência no setor energético, presenciou sua situação se inverter com o socialismo do século XXI, mergulhando o país em uma profunda crise com escassez de alimentos e instabilidade. O padrão é visível. Os países que evitaram ou abandonaram o socialismo obtiveram melhores resultados. Contudo, surpreendentemente, há uma nação que se destaca como exceção: a China. Desde a fundação da República Popular da China em 1949, após anos marcados por conflitos internos e invasões externas, a nação asiática traçou um caminho de transformação profunda. Mao Zedong, o líder da época, introduziu políticas de coletivização e industrialização que, apesar das falhas significativas, como o grande salto adiante, sinalizaram os primeiros passos em direção à modernização da China. Contudo, foi sob o comando de Deng Xiaoping que o verdadeiro despertar econômico do gigante asiático se consolidou. Em 1978, com a política de reforma e abertura, a China virou suas atenções para uma crescente integração com a economia mundial. As zonas econômicas especiais emergiram nesse contexto, convertendo lugares como Shenzhen, antes simples vilas de pescadores, em ícones de manufatura e inovação, atraindo capital e talento de todo o planeta. O novo milênio trouxe um marco importante para a China: sua entrada na Organização Mundial do Comércio em 2001. Isso catapultou ainda mais seu crescimento econômico, consolidando-a como a fábrica do mundo. Com vastos recursos humanos e acesso a mercados globais, a China se posicionou como líder em exportações. Paralelamente, investimentos colossais em infraestrutura e a ênfase na educação deram origem a uma geração de profissionais qualificados e inovadores. Nesse cenário, gigantes como Huawei, Alibaba e Tencent floresceram. Estas empresas, nascidas no solo chinês, passaram a competir globalmente, refletindo a capacidade da China de inovar e competir no cenário mundial. Mas surge uma questão: se a China alcançou tal estatura em um modelo econômico que remete ao capitalismo, por que ainda é rotulada como socialista? A resposta está entrelaçada em sua história e governança. A fundação da China foi baseada na ideologia marxista-leninista, com o Partido Comunista da China sob Mao Zedong proclamando um compromisso firme com o socialismo. Deng Xiaoping, embora tenha introduzido reformas de mercado na década de 70, manteve o controle e direção do PCC sobre a economia. A China define seu modelo atual como economia socialista de mercado. Em outras palavras, apesar da adoção de práticas capitalistas, o PCC controla setores cruciais e tem a capacidade de intervir de maneiras que seriam atípicas em economias totalmente liberais. A ausência de uma competição política multipartidária e o controle autoritário do PCC sublinham o compromisso do país com suas raízes socialistas. E olhando para o futuro, a visão da China é de evoluir para uma sociedade socialista moderna até 2049 e eventualmente fazer a transição para o comunismo. O socialismo é frequentemente considerado uma etapa intermediária na trajetória para o comunismo, uma evolução do capitalismo. Dentro desse sistema, os meios de produção são em maior parte propriedade ou controlados significativamente pelo Estado. A motivação subjacente é a distribuição justa de riqueza e poder, almejando diminuir a disparidade entre ricos e pobres. Embora em muitos sistemas socialistas a propriedade privada persista, há uma intervenção estatal para assegurar uma distribuição mais equitativa de recursos. Prosseguindo, o comunismo surge como uma extensão mais radical do socialismo. Influenciado pelas visões de Marx e Engels, propõe uma sociedade sem distribuições de classe. Neste cenário, praticamente todos os recursos e não apenas os meios de produção tornar-se-iam coletivos. E no apogeu do ideal marxista de comunismo, o próprio Estado se desvanearia, visto que sua função de intermediar relações de classe se tornaria redundante. As relações, afinal, não mais existiriam. Então, como seria se a China atingisse esse cenário comunista? Veríamos transformações marcantes em sua configuração societal. Em primeiro lugar, surgiria uma sociedade onde
todos, independente de sua origem, teriam acesso igualitário a oportunidades e recursos, sem a sombra de elites ou opressão sobre a classe trabalhadora. Isso levaria, consequentemente, à eventual extinção do Estado. As comunidades autonomamente assumiriam o controle. A noção de propriedade privada daria lugar à coletiva, onde os frutos do trabalho seriam compartilhados por todos. No campo econômico, o foco se deslocaria do lucro para atender às necessidades das pessoas. O dinheiro, como conhecemos, se tornaria obsoleto, sendo substituído por um sistema onde as pessoas contribuem conforme suas habilidades e recebem de acordo com suas necessidades. Em seguida, haveria uma reconfiguração na educação e cultura. Ambas seriam centradas na coletividade, no acesso universal e no bem comum, em oposição a uma abordagem competitiva ou individualista. E em conclusão lógica, sem a presença do Estado e a divisão de classes, a necessidade de forças de coesão, como a polícia ou o exército, desapareceria. Qualquer discórdia que emergisse seria resolvida através da comunicação e do entendimento mútuo. Segundo escritos de Marx e Engels, a concentração de riqueza nas mãos de poucos, a burguesia, à custa da vasta maioria, o proletariado, é uma raiz profunda das desigualdades e da pobreza. Essa visão argumenta que o capitalismo é fundamentalmente explorador. A burguesia capitaliza sobre o esforço do proletariado, pagando salários que são meras frações do valor real produzido. A diferença, conhecida como lucro, é então apropriada pelos capitalistas. Tal dinâmica alimenta a riqueza da elite, deixando muitos à margem. Se você tem 10 milhões de reais, você é meio pobre. Relativamente pobre. Calma, eu vou explicar. Eu vi um vídeo assim na gringa e resolvi fazer uma versão BR. Se liga, cada linha desse gráfico representa 3 bilhões de reais. Aqui embaixo está uma pessoa com R$0 na conta, ou seja, quebrada. E aqui em cima a pessoa mais rica do Brasil, Eduardo Saverin, o cofundador do Facebook, com 97,5 bilhões de reais. Você está aqui. De acordo com as estatísticas, 97% dos brasileiros possuem menos de R$500 mil de patrimônio líquido. Desses 97%, 70% tem menos que R$50 mil. E nessa região aqui é onde os 3% dos brasileiros começam, um pouquinho acima de você, com mais de R$500 mil de patrimônio. Aqui está o nosso querido Silvio Santos. Ele possui um patrimônio de 1,9 bilhão. A maioria dos famosos que vocês conhecem são menos ricos que o Silvio Santos. Neymar, a Anitta, a Xuxa, Ivete Sangalo, Roberto Carlos. É bem importante entender que o Silvio Santos está bem mais perto de não ter nada de grana do que ter o dinheiro do Eduardo ou de outro super rico do Brasil. O segundo, terceiro e quarto lugar dos mais ricos, segundo a Forbes, são ocupados pelos donos da Ambev e do Banco Garantia. Jorge Paulo Lemann, 96,5 bilhões. Marcel Herman Telles, 64,5 bilhões. Carlos Alberto da Veiga, 49,5 bilhões. E se pularmos lá para a 10ª posição, ainda estamos falando de um patrimônio de 30,5 bilhões. Enquanto isso, 97% da população está entre essa linha vermelha e preta. Eu tô mostrando esses números porque sempre que surge o assunto vamos taxar grandes riquezas, a galera que tem uma Land Rover e viaja uma vez por ano pro exterior já fica como? Mas eu já pago muito imposto. Relaxa, bolacha, você é pobre, relativamente pobre. Sua vida aqui é sem dúvida infinitamente melhor do que a vida de alguém que está aqui embaixo. Mas o ponto aqui é que ainda assim somos todos muito pobres, se comparados à galera dessa área aqui. Na pirâmide tributária do Brasil, quanto mais rico você é, mais parte da sua fortuna é isenta de imposto. E aí fica a pergunta, por que os super ricos do Brasil não pagam impostos equivalentes às suas riquezas? A extrema concentração de riqueza na mão de bilionários tornou-se o grande câncer da nossa sociedade moderna. Enquanto herdeiros de vastas fortunas recebem milhões em suas contas todos os meses sem levantar um dedo, incontáveis pessoas ao redor do mundo trabalham diariamente para levar pão à mesa. Essa disparidade chocante não é coincidência, é reflexo de um sistema intrinsecamente defeituoso e corrompido. No Brasil, mesmo que houvesse uma taxação de 1% sobre grandes fortunas, esses bilionários ainda registrariam um retorno anual impressionante. Como pode ser aceitável que enquanto a minoria segue acumulando riquezas apenas por possuí-las, a imensa maioria lute
apenas para subsistir. Essa concentração de riqueza não é só uma representação de desigualdade, é o próprio motor de inúmeros problemas econômicos e sociais que enfrentamos. Enquanto um bilionário tem mais do que poderia gastar em várias vidas, milhões mal conseguem atender suas necessidades básicas. Quem é o responsável? As estruturas que permitem que um pequeno grupo controle a grande parte dos recursos globais. Taxar as grandes fortunas vai além de ser uma medida de justiça fiscal. É uma exigência moral e econômica. O montante arrecadado com tais impostos poderia ser aplicado em programas sociais, educação e saúde, construindo uma sociedade mais justa e florescente. Os bilionários não são meros espectadores de um sistema falido, são seus sustentadores. Enquanto não houver uma redistribuição equitativa de riqueza, a pobreza e a desigualdade seguirão avançando, sobrecarregando os mais desfavorecidos. A pobreza mundial não advém da falta de recursos, mas da acumulação excessiva nas mãos de uns poucos. Em outras palavras, bilionários não deveriam existir. Porém, eis um ponto interessante. Nesse vídeo, apresentei o tema sob a ótica socialista. Sob essa perspectiva, a causa de muitos problemas no mundo é exatamente a existência de grandes fortunas. No entanto, pela ótica capitalista, as grandes fortunas são vistas como salvaguarda que impede o mundo de entrar em colapso. Antes de firmar sua conclusão sobre se bilionários deveriam ou não existir, assista a esse vídeo onde apresento argumentos daqueles que pensam exatamente o oposto dos socialistas. Então você precisa ver esse vídeo agora.